Temos aqui a aquarela da Pentel, nível escolar, tipo infantil mesmo, e a aquarela da Winsor Newton, nível estudante. Vamos lá. Vou começar primeiro com a mais cara, né? Pra dar aquele suspense de será que a mais barata é melhor? Não sabemos. Mas vamos saber no final do vídeo, então vamos lá. Tô começando aqui, eu sempre começo toda, desde a mais cara até a mais barata, igual. Primeiro colocando uma camada fina de água, molhando toda a minha superfície da pele, para depois vir com uma camada mais pigmentada para fazer o fundo da pele, assim não dar manchas. Fica aí a dica. Comece um pouco com os olhos e dando a volumetria pro desenho, colocando algumas partes de sombra, porque é assim que eu vou saber como está a pigmentação do desenho, como está a pigmentação da base. Vou colocando os tons que se sobressaem, os tons de fundo da pele dessa moça. A pele dessa moça é uma pele branca, mas com alguns tons de fundo avermelhado. Ela tá com muita... parece que colocaram um blush nela, vermelhinho. E depois que eu fiz um tom bem básico da pele, eu começo a pigmentar um pouco o cabelo. Por quê? Com o cabelo pigmentado, eu sei o balanço de cor que está ficando a minha pintura. Como assim diz o balanço de cor? Porque se eu colocar o cabelo no final, a cor base do cabelo no final, talvez eu tenha que mudar um pouco a cor base da pele também no final. Pode ser que ela ficou mais escura ou mais clara comparada ao cabelo, porque o cabelo ele vai meio que ter um ponto de atenção também, porque o cabelo é mais escuro. E agora eu começo com os luz e sombra. A aquarela da Winsor Newton, da linha Cotman, é a aquarela que eu comecei a praticar, pra você ter ideia, né? Uma aquarela desse cara, desse jeito, isso. Pois é. Fazer o quê, né? Eu tinha esse dinheiro e falei assim, vou comprar. E eu comprei essa aquarela junto com a minha aquarela nível escolar da Pentel, né? Mas tudo bem. É a aquarela que eu já tenho costume, que eu já sei trabalhar com ela. Ela parece muito pigmentada agora nela molhada, mas quando ela seca ela fica um pouco menos pigmentada. Essa aquarela da Winsor Newton, eu falei Van Gogh? Eu acho que sim, né? Mas ela não mancha se você souber trabalhar com bastante água. Esse papel que eu tô usando, esqueci de falar nisso do vídeo, é um papel da Canson, da linha Monteval. Ele é muito bom para iniciantes, ele aguenta bastante água e eu trabalho com muita água. É água sobre água, com mais água, com mais água. É como se fosse uma pintura na água, eu ia fazer se tivesse só água. Eu vou começando a dar uns tons. É muito básica essa pintura, eu não peguei uma referência com muitas sombras, porque no início, né, fazer sombra é difícil. Então isso é muito básico para também dar esse parâmetro com a outra, né? Uma aquarela é nível de aluno, nível infantil mesmo, não é necessário tanta sombra e eu vou começando a dar os pigmentos. Tá vendo quando eu coloco o cabelo mais escuro, não dá uma vivacidade para a pele do desenho? Por isso que eu acho interessante no começo, igual eu falei, colocar um tom base do cabelo depois que você fez pelo menos uma primeira camada de pele, porque aí você vai saber analisar como que está a sua pigmentação da sua pele. Nem sempre o que está na referência vai ser igual ao que você vai reproduzir na folha. Lembre-se disso. Então, por isso é bom você sempre ir balanceando o seu tom de pele e modificando um pouco para o real mesmo. Porque lembre-se, a foto pode estar tratada, então brinque com as cores. Meu óculos fundo de garrafa aparecendo, né? Você viu? Essa aquarela não dá mancha, ela é muito boa, para falar a verdade. Ela parece muito com a da Van Gogh, mas eu vejo muitas pessoas falando que a Van Gogh tem uma pigmentação melhor do que a Winsor Newton. Van Gogh, eu só tenho uma preta. Eu comecei com a Winsor Newton, depois eu fui para as profissionais, então eu não tenho tanta experiência com a Van Gogh, mas todos os artistas que eu vejo review preferem a Van Gogh do que a Winsor Newton, e as duas têm o mesmo nicho de preço e as mesmas características. A diferença é que a Van Gogh é um pouco mais saturada do que a da Winsor Newton da linha Cotman, mas o preço é basicamente o mesmo, então acredito que essa referência e esse vídeo vai valer a pena também. Mas a Van Gogh, se você é um estudante e já sabe um pouco mexer com aquarela, compensa muito. Ela deixa um resultado super bonito, super natural.
E essa transparência, eu gosto muito. Tá vendo? Você consegue ainda ver camada por camada. Eu gosto da transparência. A aquarela tem que ser transparente, não opaca, por favor. E quando se mistura branco na aquarela, ela fica opaca, né? Interessante falar isso. Uma curiosidade aqui nesse vídeo. Estamos terminando esse desenho. Foi uma referência bem simples, agora estamos indo porque pra mais barata. Você viu que ela tem uma aparência meio... Essa em bisnaga, né? Ela parece muito com uma guache, mas ela também não é ruim. Pelo preço, ela foi R$ 22 na época que eu comprei. Hoje ela está a 25. E eu acredito que essa é da... bem infantil mesmo, porque eu vejo alguns vídeos que essa cor da Pentel tem aquela em meio que o metal, né? Essa que eu tenho é na bisnaga plástica ainda, bem infantil. Eu tô começando pelo cabelo igual, porque eu não sei mexer muito nas cores, então eu comecei com um tom mais escuro, só pra mim saber como que eu vou fazer a pigmentação da cor para a minha pele. Beleza? Aí eu tô limpando ali a bancada, porque eu queria mostrar como você tá vendo. Essa do nível estudante, tipo assim, infantil. É daquelas bisnaga mesmo. Eu começo fazendo o mesmo traçado, o mesmo que eu fiz na aquarela clara. Começo com um tom de água, depois venho com um tom mais claro da pele para dar uma uniformidade, para não marcar. E vou começando com os tons mais fortes da pele. Tá vendo que a folha tá bem aguada? É isso que é importante na primeira camada para ela não dar manchas. Lembre-se, folha aguada nesse início é extremamente importante. E tô começando com os mesmos processos, basicamente. Não vou me alongar aqui. Faço uma camada base, depois vou para a segunda camada base, que é meio que o subtom ou o blush, que ela tá com essa pele bem avermelhada, então eu coloco, tá vendo aquelas bem bisnagas, assim, bem infantil mesmo, perfeita, né? Super barata. Uma é 200 e tanto, e a outra é 23, 25. Para começar, recomendo assim com a mais barata, para você não ter medo de praticar, gastar muita tinta, não gostou do desenho, joga fora. Porque quando você compra uma aquarela mais cara, você fica assim, tem que dar certo de início, o que eu vou fazer? Comecei agora a fazer as luzes e as sombras e foi aí que me deu um leve probleminha nessa aquarela, porque ela começou a manchar. E quando eu passava o pincel de água por cima, ela tirava outra tinta que tava por baixo. E eu falei assim, o que eu faço? Aí eu fui continuando o processo, fui na fé mesmo. Continuei o processo de fazer a pintura e tal. Fui tentando suavizar um pouco as manchas, né? Esperei secar. E fui colocando mais tons de relevo, que são nos olhos, um cantinho da boca, e no maxilar e no pescoço. Tá vendo que ela deixou essas manchas depois que secou? Eu vou dar um truque. Isso serve pra qualquer aquarela, beleza? Vamos lá. Você pega um pincel com bastante água mesmo, só água. Um pincel bem fofo e grande, você vai esfregando levemente, pelo amor de Deus, levemente. Não vai falar assim, Isa, eu fiz isso e arrancou um pedaço da folha. Eu falei, levemente. Um pincel também bem macio, grande, pra você ir tirando essas marcações. Vai funcionar, tá? Já suavizou muito. Comecei com os olhos, fui suavizando, fiz o mesmo processo. Os tons de pele, eu percebi que consegui acertar um pouco, eles são bem parecidos. Mas com o tom dos olhos e da boca e do cabelo, foi levemente difícil fazer totalmente parecido com a da mais caro. Mas chegou bem perto, modéstia à parte, até que foi bem. Entendeu? Voltei para o cabelo, porque eu sempre falo, para balancear o tom de cor, para me saber se eu tô no caminho certo. Eu gosto de fazer também o cabelo quando eu estou pintando a pele. Porque o cabelo é a parte que chama, pá, mas atenção, é a parte mais escura da pintura, né? Por exemplo, no fundo, se o fundo é mais escuro do que a pele da pintura, vai dar um contraste. Então, faça o fundo. E aqui vou indo. Foi uma pintura que foi basicamente fácil de fazer, não foi nada exuberante de difícil, não, entendeu? Deu algumas manchas sim, mas
Se você souber trabalhar, se você souber trabalhar, você consegue facilmente fazer uma aquarela pigmentada. Não é assim, grandes maravilhas de pigmento, mas por R$ 25, ela tá entregando um resultado perfeito. Lembre-se, não é o material que faz um artista, e sim é o artista que faz o material. Então, você pode começar com algo básico, tendo habilidade, treinando. Você alcança rios e mares, mundos e terras com essa característica. Então, sim, é uma coisa que compensa muito. Se você tá começando e fala assim, nossa, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho R$ 50, quero investir, tenho R$ 100. Quero comprar uns papel de aquarela e comprar umas aquarelas. O que que eu faço? Uns pincel. Eu recomendo, compra um canção da Cancel, pode ser XL, ou se você tiver um pouco mais de dinheiro, comprar o XL, né? Não, da linha Montival, desculpa. Tá de noite. A cabeça parou de funcionar. Compra essa aquarela da Pentel. Se você tiver mais dinheiro, pode comprar também. Essa que eu tenho é de 6 cores. Compra de 12, tem a 36. Mas é uma aquarela super baratinha. Que R$ 25, super em conta. Compra uns pincel da... uma marca que o pessoal fala muito. Eu vou deixar aqui que eu esqueci o nome, que também é baratinho. Com R$ 100, você faz um kit para você treinar. Que esse dinheiro, R$ 100, você não consegue nem investir nessa aquarela mais cara, né? Da Winsor Newton. Mas, fala assim, nossa, Isis, eu já comecei a fazer aquarela, eu quero melhorar para uma estudante, um nível mais forte, um nível melhor. Tenho um dinheirinho, quero investir, também quero começar a vender para fora, vender meus trabalhos, fazer encomendas. Então, vá da Winsor Newton nível estudante. Porque é o seguinte, quanto maior o nível, né, estudante, profissional, mais durabilidade ela vai ter, né? Então, para vender, fazer encomendas, é melhor sim você ir para um processo, uma aquarela melhor. Então, se você tiver dinheiro e já tiver habilitado, né? Habilitada, aquela eu tiver condições e um certo aprimoramento, vai sim para Winsor Newton. Eu também recomendo muito a da Van Gogh, que tem o mesmo preço, então você pode escolher entre as duas. As duas têm qualidades muito semelhantes. A Van Gogh, da linha Cotman. A Van Gogh ou a linha Cotman da Winsor Newton. As duas têm basicamente a mesma faixa de preço, então vá fundo. Então, esse ficou meu review. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye!